falar agora dos implantes hormonais, o famoso chip da beleza. Tem muita coisa que precisamos saber e por isso vamos conversar com ela, nossa ginecologista, obstetra Emília Alexandrino. Tudo bom, doutora? Obrigada pela participação, como sempre, abordando temas até então polêmicos como esse aqui que vamos falar, né? Olá, Ellen. É um tema realmente que está em alta, tem grande interesse das mulheres em relação aos implantes e, como se diz, tem algumas coisas que a gente precisa ficar sabendo, porque a coisa não é bem do jeito que a gente pensa. Para começar, para que serve? Quais são as suas funcionalidades? E como se aplica? Tá, na realidade, Ellen, pensando bem, quando a gente pensa chip seria um dispositivo eletrônico, não é? Ou de informática miniaturizado que você ia introduzir através de alguma substância, ele iria fazer uma complexa ação aí no corpo da mulher de transformar ela em uma mulher bela. E isso não existe. Não existe isso. O que nós temos são alguns hormônios, né, que estão sendo manipulados em farmácias de manipulação e que são vendidos como implantes hormonais com uma propaganda, muitas vezes desvirtuada, de forma mercantilista e que está cheio na internet. Se você abrir, você vai ver vários e vários, inclusive profissionais médicos falando também a respeito, de que a mulher colocando aquele chip, ela vai se tornar bela, de que ela vai ter um up na vida sexual, de que ela vai ficar com a pele maravilhosa, os cabelos, unhas, disposição, alegria, bem-estar, né? Disposição física, inclusive para malhar, né, na academia. E na realidade isso não é bem assim. Então, de acordo com estudos mundiais, nós não temos nenhum que comprove. Por exemplo, o chip da beleza, ele seria um chip que contém um hormônio chamado gestrinona, que é um derivado esteroide, né? É um hormônio. Esse hormônio, na década de no ano de 1970, ele foi propagado com o intuito de ser um anticoncepcional, né? Depois foi comprovado de que ele não era realmente um anticonceptivo. Aí em 1982, lá vem ele de novo para tratamento de endometriose e foi muito usado, e ainda hoje é usado também, né? Tinha até uma medicação que era famosa, que era o dimetrose, né? Ele ainda é comercializado, ainda tem esse nome, dimetrose. Era usado para tratamento de endometriose. E aí veio, agora, por último, esses famosos chips hormonais, que são manipulados. Tem várias farmácias de manipulação. O doutor Elcimar Coutinho, que morreu há pouco tempo, ele fundou lá na Bahia uma empresa, que é a CPO, que fabrica vários implantes, né? E entre eles tem alguns hormônios. Mas o que eu quero deixar claro é de que implante hormonal aprovado pela Anvisa, né, pelo FDA, só tem um, que é o implante de etonogestrel, que é aquele implantezinho do braço, que a gente tem visto muito aqui em Roraima, que é um deles é o Implanon, que as mulheres usam com efeito anticonceptivo. Tá? Aquele ali sim, ele foi estudado, foi feito vários, como se diz, estudos, e ele foi aprovado pela Anvisa para uso. Mas esses outros não. Então, esse famoso chip da beleza aí, que vem sendo comercializado, propagado, e que as mulheres estão colocando, ele pode dar outros problemas, né? Então, a curto prazo, você pode ter acne, você pode ter queda de cabelos, você pode ter hirsutismo, que é aumento de pelos, né? A médio e longo prazo, você pode ter aumento do clitóris, aumento de maior propensão a cânceres, como câncer de endométrio, câncer de próstata, câncer de ovário, né? De fígado. Então, você tem vários, aumento de peso, tá? Então, você tem vários problemas que podem acontecer com ele. Não existe, na realidade, essa coisa de dizer é seguro, até porque tudo que é feito em farmácias de manipulação, né,
A Anvisa nem sempre aprova porque ela não tem como fazer esses testes, que são testes seguros para validar essa substância e como ela vai atuar em cada organismo. Então fica muito difícil dela dar esse aval para essa substância, principalmente se tratando de hormônios, né? Então fica muito complicado. O que acontece? A melhor coisa que tem, eu costumo dizer que a gente é o que a gente come, né? Então, se você tiver uma alimentação saudável, se você tiver métodos de vida, hábitos de vida saudáveis, praticar exercícios físicos, comer alimentos cada vez mais naturais, menos industrializados, com menos corantes, você vai ter uma longevidade com qualidade, né? E com segurança. Quando se fala de testosterona, porque esses chips, eles podem ser feitos de vários tipos, né? Eles colocam implantes de vários hormônios, de estradiol, de testosterona, de DHEA, que é a dehidroepiandrosterona, de gestrinona, de várias coisas. Cada qual com um objetivo. E quando você coloca isso, você pode ter os efeitos colaterais advindos das substâncias. A testosterona, que é uma coisa que está sendo usada também de forma muito indiscriminada, as pacientes têm que acordar para o uso dela. Então, tem muita menina que quer desenvolver o corpo, a parte de massa magra, né? Ficar mais com a parte muscular mais bem definida, aumentar, ter um efeito muito rápido, e elas costumam usar essas testosteronas aí, que são prescritas de várias formas, né? De forma intramuscular, tem os comprimidos também, que eles manipulam, em forma de chip, em forma transdérmica, né? Com o uso do Pentravan, que é um veículo que tem uma boa absorção através da pele. Então, mas eu quero deixar bem claro que só tem uma indicação dentro da ginecologia obstetrícia, aprovada pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, do uso da testosterona. É quando você tem uma perda realmente do apetite sexual, da libido, com uma grande influência na vida do casal, e que você pode realmente fazer dosagens dessa medicação, desse hormônio, e ver que tem o déficit. Porque até essa dosagem que todo mundo fica pedindo aí, os laboratórios fazem, testosterona total, testosterona livre calculada, ela não é uma coisa que é confiável, tá? Então é difícil. Então, a melhor coisa que tem a fazer realmente é você, hábitos de vida saudável, alimentação bem balanceada, né? E aceitar que devemos envelhecer e aceitar com qualidade. Lógico que tem muitas coisas que a gente deve fazer. A mulher, então, ela, como se diz, ela é a atriz, né, de procurar todos esses métodos. Mas a gente tem que ter realmente cuidado com esses fatores. Porque, por exemplo, o efeito da testosterona, quando ela causa um efeito deletério, muitas vezes é irreversível. O efeito cumulativo dela no organismo feminino, muitas vezes é cumulativo. Então, você começa a ter efeitos de um hormônio masculino, porque a mulher também fabrica hormônio masculino, mas só que numa dosagem muito pequena, entendeu? E aí você começa a dar, em dosagens que você não sabe o que é o adequado para ela, não é? E não tem também como estar dosando isso depois que você aplica, porque o que vem no resultado do laboratório não é, como eu falei, a realidade, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Então, ela pode desenvolver barba, ela pode desenvolver engrossamento da voz, aumento de pelos onde não tem que ter, acne, né? Ficar com aquele rosto mais masculinizado. Tem mulheres na academia hoje em dia que a gente vê, aquelas que usam muita coisa, que você vê que elas têm, parece assim uma coisa bem diferente, muda muito o fenótipo, né? E você vê também, aí você vai ter alteração de padrão de sangramento, você vai ter alteração da menstruação, porque vai interferir
em tudo. Todo o eixo de regulação, desde a hipófise, tireoide, ovário, suprarrenal, que está tudo interligado com efeitos de feedback. Tem pouco aqui, então manda mais esse hormônio aqui que vai estimular essa glândula aqui a produzir mais um pouco desse. Então, tudo isso, quando você coloca uma coisa extra, vai bagunçar, né? Até a testosterona, que muitos de nós prescrevemos para aplicar na vulva ali, para absorção na mucosa da vagina, ela tem uma absorção grande ali, porque é mucosa. E você está usando um veículo, muitas vezes, que vai ser absorvido. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Quanto ao Implanon, aproveitando a deixa, já que eu falei que ele é o único aprovado pela Anvisa, e que nós temos agora aqui em Roraima uma grande procura de pacientes para colocar e para retirar, na realidade, ele é um método anticoncepcional muito bom e de uma boa adesão pelas adolescentes. Porque aquela menina que não quer ter uma gravidez não desejada, né? Então, ele é um método que deve ser ofertado. O bom seria se tivesse ele disponível no serviço público para colocação, assim como nós temos o Dilter de cobre. Mas aqui a gente não tem o Implanon disponível no serviço público. E muitas delas estão vindo da Venezuela com eles no braço aqui, e que inclusive já estão vencidos, e elas ficam peregrinando de um local para o outro à procura de quem retire. Então, a colocação e a retirada do Implanon é simples, não tem problema. Você faz um pequeno botãozinho anestésico, bem pequenininho, nessa face interna aqui do braço, e você faz a canetinha que vem com esse chip, um bastãozinho que contém o hormônio, que é o etonogestrel, ele já vem com uma agulha que esse bastãozinho ele vai passar por dentro dela. E você vai aplicar nesse local e ele vai ficar lá, subdérmico, tá? Embaixo da derme. Duração de 3 anos? Duração de 3 anos. E a retirada dele, você vai também fazer um botãozinho anestésico, vai dar um piquezinho muito pequenininho, com um bisturi muito delicado, vai colocar uma pinçazinha bem pequena e vai localizar o bastão e vai puxar. E aí pronto. Ali às vezes nem precisa dar um pontinho, se estiver sangrando um pouco, você dá só um pontinho ali naquele local. Então assim, não tem dificuldade. O que é o problema do Implanon? São aquelas pacientes que têm a ilusão de que elas vão ficar totalmente amenorreicas, sem menstruar, e que não foram orientadas adequadamente pelo profissional antes de escolher o método, antes de aderir ao método. Porque você não pode dizer que ela não vai ficar sem menstruar. Porque o índice de amenorreia nas pacientes nos 3 primeiros meses, né, nos 90 dias iniciais após a inserção do implante, é só de 20% a 40%. Então, mas assim mesmo, comparando o Implanon com o DIU, com aquelas injeções trimestrais de acetato de medroxiprogesterona que tem disponível no postinho, com algumas das pílulas de uso contínuo que você usa também para não menstruar, por exemplo, a pílula à base de desogestrel, 75 miligramas, que é o Nactali, tem o Pérola, tem o Mamades, tem várias no mercado. Comparando todos eles, do DIU de Mirena, do Cailena, que é o DIU que contém hormônio, então você tem um padrão de sangramento desfavorável, uma taxa muito menor. E a eficácia dele é muito grande, do Implanon. Ele tem uma taxa de eficácia aí, né? E que se assemelha praticamente à laqueadura, com índice de 0,05%. Né? Então, as pacientes que vão descontinuar o método são aquelas que entram num padrão de sangramento desfavorável. O sangramento desfavorável aí é aquele sangramento que dura mais de 14 dias e às vezes que vem mais de uma vez no mês, e que o médico, quando a paciente retorna com essa queixa, ele deve avaliar, ele deve primeiro conversar, examinar, ver se não tem um outro motivo para esse sangramento, pedir um ultrassom, olhar o endométrio dela, ver se não tem um pólipo, ver se não tem alguma feridinha lá no colo do útero, um pólipo cervical, uma anemia não identificada anteriormente, não tratada, que possa estar provocando esse sangramento, que muitas vezes não tem nada a ver com o método em si. Né? Então, a gente costuma dizer que é um método
seguro, é um método eficaz, é um método que vai dar uma aceitabilidade para a paciente muito boa e que quando você alinha com a paciente as expectativas dela e orienta antes da colocação do método, o grau de insatisfação dela vai ser muito pequeno. Muitas vezes ela apresentando o sangramento, como ela já foi alertada que isso poderia acontecer, ela nem vai optar por tirar. Muitas vezes ela nem quer tratar esse sangramento. Você diz, olha, o período de adaptação é em torno de 90 dias. É provável que com o tempo esse sangramento vai regredir. E aí, doutora, tudo bem, então eu vou conviver com ele aqui, esse período não está mexendo muito com a minha vida, está tranquilo. E tem aquelas que vão ter um sangramento frequente, mas dentro do volume normal, vão sangrar ali 5 dias e tudo mais. Então, é um método muito bom. O que a gente precisa na realidade, é ofertar aos pacientes e orientar de uma forma segura. Eu acho que deve ser treinado o pessoal do SUS para poder estar retirando esses implantes, entendeu? E estar colocando com mais facilidade de acesso para as pacientes, né, para as usuárias. E é isso aí. Porque numa outra oportunidade a gente pode estar falando sobre os DIUs, né? Porque seriam métodos interessantes também, que as pacientes têm muita dúvida a respeito disso. Eu resolvi falar do Implanon por ele ser um implante e por a gente estar falando da história do chip da beleza. Então, gente, vamos procurar a beleza de outras formas, tá? Eu sei que pode até ser que algum outro colega que está colocando muito implante e no consultório e tudo mais, venha a não concordar com alguns pontos, mas a gente está aberto às discussões e tudo mais. Eu vim agora do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que terminou nesse sábado, agora dia 19, e isso foi tema de discussões lá entre o pessoal da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eles apresentaram vários trabalhos mundiais, e é uma grande preocupação que eles deixaram bem expressa lá da Federação, como da Associação Americana de Climatério, né? Da Associação Americana de Endocrinologia Clínica, de estar realmente orientando essas pacientes que de forma enganosa veem essas propagandas na internet com promessas de que muitas vezes mirabolantes de que vai haver uma mudança totalmente, né? Como se ela fosse rejuvenescer aí não sei quanto tempo e fosse se transformar numa pessoa de beleza diferente. E isso sem alertar para os problemas que podem ser advindos desses implantes, né? Doutora, agradeço muito a sua explicação para a gente, para as meninas que estão assistindo, uma orientação e tanto para elas, como você disse, essa coisa de manipulação de hormônios é algo que deve se pensar 2 vezes. Importante também é você buscar uma ginecologista, pode ser, claro, a doutora Emília, que está aqui, inclusive no bairro Jardim Tropical e também atende a Florianópolis, né? Você podia falar para a gente os seus locais onde você atende? Olha, atualmente, pelo serviço público, eu atendo aqui no CPCOM, que é o Centro de Prevenção do Câncer de Colo e Mama, que fica aqui, por trás aqui da Vila Olímpica. Eu atendo aqui praticamente todos os dias. Aqui eu faço ginecologia geral e faço também a parte de ultrassom endovaginal e atendo no Centro de Referência da Mulher, que já é lá ali no bairro dos Estados, né, eu acho, na Avenida Capitão Júlio Bezerra. Atendo na Master Clean da São Sebastião, que aí já é clínica. Atendo no Labovida, que tem o consultório lá. E atendo uma vez por mês, sempre é a primeira sexta e primeiro sábado do mês, em Rorainópolis, na Master Clean de lá. Que é uma oportunidade também daquelas pacientes que moram mais lá para aquela região. E vai gente lá de Caracaraí, daquelas vicinais, ali dos municípiozinhos menores. Elas aproveitam para ir, aí já fazem exame, já fazem ultrassom, já fazem consulta, tiram suas dúvidas e conseguem fazer os tratamentos. E atende também a gente do Doutor Me Consulta. Obrigada, viu, por você ter na sua agenda um espaço cativo para a gente aqui. Até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. E aqui a gente vai encerrando o seu Doutor Me Consulta. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Lembrando que você pode também seguir a gente nas redes sociais. Por lá também tem muita informação. Até a próxima edição. Tchau, tchau.